Esse país é um dos mais falados nos últimos tempos. Guarda segredos polêmicos sobre o seu vasto território e tem uma história inimaginável por nós. Este é o canal Mais um Voo e descubra agora o lado oculto da Rússia. Enquanto todos conhecem suas vastas terras, há um segredo guardado: 22 repúblicas autônomas, verdadeiros países dentro do país, cada um com sua própria cultura e tradições únicas. Essas terras discretas oferecem uma visão fascinante e diversificada da Rússia, além dos estereótipos comuns. Vamos falar sobre a Crimeia, uma república russa com seu status disputado desde 2014. A Crimeia, com sua história turbulenta, torna-se um local de interesse único, não apenas politicamente, mas também em termos de impacto ambiental e agrícola. Adentre esse mundo e descubra surpresas inesperadas sobre esta região geograficamente única. Vale ressaltar a fascinante presença dos tártaros da Crimeia, majoritariamente muçulmana, que representava cerca de 10% da população em 2014. Esta comunidade tem raízes profundas que remontam ao final da Idade Média, contribuindo de maneira significativa para a diversidade cultural da região. No entanto, a história dos tártaros da Crimeia é marcada por desafios, incluindo a dura realidade de terem sido expulsos à força em direção à Ásia Central pelo governo de Stalin como forma de punição coletiva após a dissolução da União Soviética. Atualmente, a composição demográfica revela uma intrigante mistura, com 16% da população sendo ucraniana e 68% russa. No que diz respeito ao clima, destacam-se as cidades mais frias como Yakutia e Sarra, que figuram entre as regiões mais geladas do planeta. Se considerássemos Yakutia como uma nação soberana, ocuparia a 8ª posição em extensão territorial, é predominantemente composta pelos Yakuts, 50%, seguidos pelos russos, 38%, e diversas outras minorias. Com 2 línguas oficiais, russo e Yakut, a região destaca-se por suas tradições vibrantes, roupas coloridas e festivais de verão. Num local misterioso, o Islã exerce sua influência não só pela geografia, mas por uma proximidade intrigante com o Médio Oriente. Sob um calor persistente de 26 graus em julho, uma paisagem única se revela. Ao explorar as repúblicas russas ao longo da costa do Mar Negro, descobrimos o fascínio dessa região que cultiva a si mesma, apesar de ser rica em recursos como petróleo, gás, ouro, prata e ferro. Surpreendentemente, essa área, apesar de seus tesouros, é uma das mais pobres da Rússia. A trajetória intrigante da Rússia revela um padrão de centralização de poder iniciado por Vladimir Putin em 2000, com amplas reformas para consolidar a autoridade do governo federal. Putin estabeleceu distritos federais para controlar as repúblicas, resultando em uma perda gradual de autonomia para os governos locais. A intrigante narrativa resulta em 2018, quando uma lei rebaixou o status da língua russa em favor de outras línguas nas repúblicas. Tudo isso aponta para a determinação de Putin em obter um controle total, eliminando culturas e línguas distintas para unificar a Rússia e, ao mesmo tempo, o que mais pode revelado nessa busca pelo controle absoluto? Lamentavelmente, as repúblicas enfrentam a possibilidade de não sobreviverem, devido à localização geográfica intrigante. A extensão territorial única abraça climas diversos, das vastas estepes da Sibéria às densas florestas e majestosas montanhas do Cáucaso, criando um país de extremos. Com temperaturas que oscilam entre 50 graus negativos e positivos, a população de 144 milhões de habitantes encara desafios únicos, com densidades populacionais variadas. Nas áreas urbanas como Moscou e São Petersburgo, a agitação é perceptível, mas tudo remete a tribos eslavas que no século IX superaram suas disputas para formar a potência que a Rússia se tornaria. Apesar das adversidades, a resistência russa desempenhou um papel vital na recuperação gradual, desafiando o domínio mongol. O país emergiu desse período sombrio através de um longo processo de adaptação, resistência e desenvolvimento, conquistando sua independência e autonomia. Também podemos destacar Pedro o Grande, que criou São Petersburgo, uma joia cultural. Ampliou fronteiras e fez a Rússia brilhar internacionalmente. A expansão trouxe riquezas, transformando a Rússia no palco do século XIX. Mas a invasão de Napoleão deixou marcas. A estratégia terra arrasada trouxe a vitória russa, porém as tensões internas cresceram. Na Rússia, a Revolução de 1917 marcou uma virada histórica. Os bolcheviques, liderados por Lenin, derrubaram Nicolau I e deram início ao regime comunista. Lenin, mesmo após sua morte, permanece preservado, gerando debates e custos exorbitantes. A proposta de Putin de vender o corpo de Lenin não vingou.
enquanto a União Soviética sucumbiu em 1991, após anos de tensões internas. Hoje, a Rússia é um país único e intrigante, com seu governo resistindo a um cessar-fogo no conflito com a Ucrânia e enfrentando pressões externas. Este é apenas um vislumbre da complexidade sobre a Rússia, e há muito mais para explorar sobre sua história e características de destaque com um dos países mais polêmicos da atualidade. Deixe nos comentários se você conhecia esse lado da Rússia e até a próxima. Fui!